Olá, pessoal. Boa noite. Vamos começar a revisão de Direito Empresarial 2. Direito Empresarial 2, Sociedade Limitada e Sociedade Anônima. A prova tranquila, dentro daquilo que a gente trabalhou, principalmente naquela linha do tempo de sociedade limitada, falando principalmente das características da sociedade limitada, em sendo a sociedade limitada uma sociedade que ela vem, prioritariamente lá do direito alemão, que traz como característica principal a aderência muito forte desse tipo societário no direito brasileiro, quando traz a característica de ser muito simples a sua forma de constituição. A gente viu que o seu ato constitutivo da sociedade limitada é tão somente o contrato social. Contrato social que as cláusulas específicas estabelecidas no Código Civil, com a assinatura dos seus sócios e com a testemunha, e leva-se à junta comercial, se empresária for. A sociedade limitada, ela pode ser uma sociedade empresária ou uma sociedade simples, Ela é empresária quando ela está no caput do artigo 966, considera-se empresário aquele que exerce atividade economicamente organizada, seja para a produção ou circulação de bens e serviços, dentro da estrutura da atividade economicamente organizada. Porém, nós temos o parágrafo único. As sociedades de natureza que exercem profissão intelectual, artística, cultural, literária, elas estão fora do conceito de empresa. Mas essas profissões, elas não estão excluídas da possibilidade de exercerem sociedade. E exercendo sociedade, elas podem adotar o tipo societário, sociedade limitada. Então, cuidado, o registro dessas sociedades limitadas, que são da modalidade da classificação que a gente faz lá dentro da sociedade simples, ela é feita no registro civil de pessoa jurídica. Então, cuidado com essa questão da sociedade limitada, podendo ser utilizada como tanto para as sociedades empresárias quanto para as sociedades simples. Outra ideia que a gente também tem que trazer na revisão é a menor parcela do capital social, O capital social é tudo aquilo que os sócios investem a título de contribuição para que aquela sociedade, para que aquele empreendimento nasça. Então, a contribuição pode ser em dinheiro, em bens, em créditos. Só não pode ser em prestação de serviços, só podendo ser em prestação de serviços se for uma sociedade simples. Então, na sociedade limitada, nós não temos a possibilidade de ter prestação de serviço na constituição do capital social. A menor parcela do capital social da sociedade limitada é a cota, As cotas, elas podem ser iguais ou desiguais, Já falamos sobre isso em aula, que o direito brasileiro, a prática, ela adota essa possibilidade. Na prática, o empresário utiliza R$1, uma cota, até para facilitar o cálculo, mas nada impede que tenhamos cotas diferentes. Outra característica muito importante das sociedades limitadas é que prepondera na sociedade limitada a questão da affectio societatis. Já falamos isso, mas nunca é demais reforçar. Nas sociedades limitadas, dentro da classificação clássica que sempre tiveram, ela sempre foi uma sociedade de pessoas, por ter esse elemento pessoal entre os sócios muito presente. Só que nós já vimos também que, dependendo das cláusulas colocadas dentro do contrato social, você pode dar um cunho de sociedade de capital a essa sociedade limitada.
Então, o que a gente coloca é que, via de regra, as sociedades limitadas possuem como elemento preponderante a questão da fé de sociedades. Mas temos que analisar, no caso concreto, se não há nenhuma cláusula que dê contornos de sociedade de capital a essa sociedade limitada. Nós temos também que reforçar na sociedade limitada, como característica importante, a questão dos sócios, né? Quem adquire cotas da sociedade limitada, ele é o sócio, né? Ele é um sócio que pode ser um sócio cotista, né, o participante, ou então um sócio administrador. Esse administrador, ele faz a representação legal da sociedade, não é isso? Só pode ser uma pessoa física, não há possibilidade de termos uma pessoa jurídica como sócio administrador, trabalhamos isso em aula, e menor, todos aqueles impedimentos que nós vimos para o empresário individual, a gente tem que tratar na sociedade limitada, né? Então, servidor público federal, a questão do militar na ativa, nem sócio ele vai poder ser menor, né? Ele pode ser sócio de acordo com a legislação, mas ele não pode jamais, em tempo algum, ser sócio administrador. Então, essas são as características principais de revisão para a nossa prova. Felipe, não tomei cerveja não, sono do caramba. E essa revisão de empresarial 2, a de empresarial 1 ainda não começou. Partindo para a sociedade anônima, que eu disse que eu ia cobrar com mais veemência nessa prova, nós temos que marcar com muito calma e detalhe a Lei 6.404. Por quê? Nós vamos precisar fazer a comparação entre a sociedade limitada e a sociedade anônima. Fazendo essa comparação principalmente em relação aos seus aspectos de instrumento contratual, né? Como que ela se constitui. Sociedade limitada é o contrato social e a sociedade anônima ou estatuto. A forma de ingresso na sociedade limitada, a cota, e a forma de ingresso na sociedade anônima, as ações. Também em relação à forma de constituição, a gente viu nas aulas que na sociedade anônima há uma constituição sucessiva, porque não basta preencher um contrato e encaminhar a junta comercial para registro para que a sociedade nasça. Nós temos uma constituição que depende de um órgão que vai fazer uma análise da viabilidade desse empreendimento, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Então, o estatuto, que é o ato constitutivo das sociedades anônimas, ele vai sofrer uma análise prévia, assim como o projeto de viabilidade, e depois ele vai passar a fazer a captação de recursos no mercado. Primeira coisa. Segunda coisa, em relação à sociedade anônima, nós temos que qualquer que seja o objeto da sociedade, a sociedade anônima é sempre uma sociedade empresária. Então, ao contrário do que acontece na sociedade limitada, a sociedade anônima, você pode ter uma daquelas profissões intelectual, artística, científica, na sociedade anônima, e ela vai ser empresária. Ela é empresária por força de lei, está na Lei 6.404. Outra diferenciação, a sociedade anônima, dentro da classificação que nós estudamos na aula de reposição no sábado, ela pode ser uma sociedade anônima aberta ou uma sociedade anônima fechada. O que vai determinar isso é se os seus valores mobiliários estão ou não admitidos à negociação no mercado de valores mobiliários. E nós trabalhamos nessa aula de reposição que a lei traz valores mobiliários como expressão lá do artigo 4º,
porque os valores mobiliários não são só as ações, né? Nós temos debêntures, partes beneficiárias, bônus de subscrição. Então, falar que só a ação é um instrumento, é um título emitido pelas sociedades anônimas, eu estou dizendo menos do que a lei fala, porque a lei fala valores mobiliários. E a lei fala de mercado de valores mobiliários, porque nós temos o mercado primário e o mercado secundário. No mercado primário, acontecem as negociações no momento primeiro de subscrição, a primeira venda de ações das sociedades. E quando essas ações já estão em negociação no mercado, aí sim acontece no mercado secundário ou bolsa de valores. Vimos também na aula de revisão, na aula do sábado, que as sociedades, quando elas abrem o capital ou passam pelo processo de transformação, nós temos um nome técnico chamado IPO. Então, uma sociedade que se transforma de limitada para sociedade anônima, ou é uma sociedade anônima fechada e passa para uma sociedade anônima aberta, fazendo abertura de capital, ela está fazendo um processo de captação de recursos no mercado. Portanto, é um processo de IPO. Então, é uma revisão rápida dos aspectos principais, né? É claro que eu não vou falar qual é a questão que cai em prova, mas assim, a dica é: levem o Código Civil e a Lei 6.404. O Código Civil, todos os artigos da lei falando sobre sociedade limitada, aqueles que nós trabalhamos em aula, que eu pedi para marcar, ok? Estudem as características das sociedades limitadas. E a Lei 6.404, principalmente aqueles artigos introdutórios, 1, 2, 3 e 4, que são aqueles que falam das características principais. Tem o seu capital social dividido em ações, ela é sempre empresária, e a diferença entre a sociedade anônima aberta e a sociedade anônima fechada, falando sobre o mercado primário e o mercado secundário. Certo? Boa prova para vocês. Quem deve aplicar ou é a professora Isimar ou é a professora Nívia Dutra. Qualquer coisa, estou no celular. Beijo, bom final de semana para vocês.